Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TRC na Reforma, aquele podcast que está levando para você, liderança, empresário do transporte, todas as informações que você precisa saber para sair na frente, não lá apenas em 2027, mas desde agora. Tudo aquilo que vai fazer com que você performe melhor e, obviamente, faça com que o seu negócio seja cada vez mais próspero. E nesse episódio muito especial, sendo gravado aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma cidade que sempre me acolheu muito bem, muitos negócios foram gerados aqui em toda a região. Eu estou com um grande amigo que em breve vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, a Rumo Brasil, a Truckpag, a Raster, a FB Consult, a Prolog e a Transpocred, que são as apoiadoras desse movimento TRC na Reforma, pois tamanha é a nossa preocupação com o segmento. Unimos forças para levar até você todas as informações que você precisa sobre a reforma tributária. Eu sou Rafael Brito, CEO da Rumo Brasil e host desse podcast, e vou estar conduzindo com o meu convidado mais que especial. Eu que conheço ele, estávamos inclusive lembrando aqui há praticamente 15 anos, estamos juntos aí na jornada com as transportadoras. Eu recebo aqui hoje Décio Mazzutti, CEO da Atua Sistemas e diretor do TMS Agro da NS Tech. Ele que acompanha diariamente toda a evolução tecnológica do transporte e sabe como ninguém a transformação digital que precisa acontecer para que todos saiam na frente. Décio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Prazer estar falando contigo e com todo mundo que vive o dia a dia de uma transportadora. Como tu disse, a gente já está nessa jornada há um bom tempo e é um setor que muda toda hora, desafia nós toda hora e tem muitas oportunidades aí. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar muita gente e a gente vai aprender. Com certeza eu aprendo contigo também todos os dias aí também. Legal, Décio. Muito obrigado por estar presente aqui. Eu tenho certeza que nós vamos gerar muito conteúdo bacana aqui para que os nossos clientes e ouvintes saiam muito na frente. Mas antes, Décio, de falarmos da reforma tributária, eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho aqui, tanto da Atua como da NSTech, mas eu sempre gosto muito de saber o propósito dos negócios e como tudo começou. E você me falou rapidamente, né? Até não conhecia um pouco mais profundo dessa história, que você começou a Atua, idealizou a Atua junto com 2 colegas de faculdade, foi isso mesmo? Exato. A gente trabalhava numa empresa de software aqui em Passo Fundo, né? Em 2001 a gente optou por sair dessa empresa, né? Final de 2001 foi quando a gente começou, que era para ter uma empresa que desenvolvesse software na nuvem e trabalhasse com Linux, né? Essa história de universitários rebeldes, né, contra o sistema. Então, nosso intuito era trabalhar com software livre, né, trabalhar com PHP. Então, 2001 era muito difícil tu dizer para uma empresa que ela tem um sistema na nuvem, né, o que hoje todo mundo faz, todo mundo quer, né, ninguém quer ter mais um software instalado. A gente começou. E lá no início da faculdade, a gente fez um projeto numa empresa grande em Santa Catarina. Isso a gente sempre teve o apoio dos professores também, porque a gente estava na metade da faculdade, né? Naquela época não tinha aula remota, né? E a gente já participava das aulas como era possível. 2002 a gente conheceu o Kiko da Unis, né? Nosso sócio, junto com o Alexandre. E aí a gente desenvolveu um RP para uma distribuidora, né? Os 2 fundadores comigo seguiram outros rumos, né? Desde o início da empresa, lá no segundo mês da empresa, o Álvaro, que tu conhece, veio trabalhar conosco, né? Era nosso funcionário. Em 2002 ele virou sócio, é meu sócio até hoje, né? O Kiko e o Alexandre também são os meus sócios ainda, né? Sócios hoje da NS Tech. A gente focou naquele produto de distribuição. Em 2009 a gente virou a chave para atender somente transportadoras. De lá a gente veio crescendo nesse segmento, né? A gente teve a felicidade dos nossos clientes aqui do Sul
irem para Cascavel, né? A nossa, como você falou, Passo Fundo te abraçou, Cascavel também nos abraçou, né? É a cidade que a gente tem muitos clientes lá e foi uma das primeiras cidades. E essas transportadoras se expandiram para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, e aí fez com que a NSTEC nos enxergasse, né? A Tua entrou na NSTEC em 2002, né? Hoje eu sou diretor do TMS Agro da NSTEC, né? E CEO da Tua. Comando um time aí que está conosco há muito tempo, né? Tocando esse produto que é para ajudar a vida do transportador, hoje muito focado em subcontratação, que a reforma traz uma dor enorme aí para esse mercado aí. Com certeza, Décio. Parabéns pela sua jornada aí, por todas as decisões e pelo que você construiu, né? Eu acho que hoje vocês certamente são referência, né, dentro do segmento que atuam e a gente enxerga um movimento de mercado muito forte, né? Sempre buscando estar próximo, seja de vocês enquanto atua, ou até mesmo enquanto NSTEC e você enquanto profissional, eu acho que sempre cativou muito isso, né? Então, além do produto que você desenvolveu, eu sempre enxerguei muito o mercado como um todo, falando do Décio enquanto pessoa, enquanto profissional, um cara que sempre estava muito antenado e fez as coisas todas acontecerem, né? Então, parabéns aí pela sua jornada, por tudo que aconteceu. Obrigado, né? A gente se conhece há um bom tempo, né? Você também representa um time, né? Eu nunca fiz nada sozinho, né? Hoje, o meu time aí são de 90 pessoas, né? A gente tem pessoas lá dentro que estão há mais de 10 anos, 15 anos conosco, né? A gente só é a figura que viaja, né? Tá sempre na estrada, mas quem faz isso é muito o time lá. Então, o papel de levar conhecimento para as pessoas, para o cliente, para o nosso colaborador, nosso colega, porque o cliente que nos contrata quer que a gente ajude ele, não nós ser ajudado por ele. Então, esse papel aí, a gente está constante busca de informação, conhecimento, para fazer o cliente cresça, né? Eu sempre falo para todo mundo, né, que eu tenho vários sócios aí, né? A gente quer que ele cresça. Toda vez que ele crescer, a gente vai crescer. E foi com isso que a Tua vem crescendo a todos os anos, né? A NSTEC também tem essa pegada aí de crescimento para ser parceiro do nosso cliente lá. Não é diferente na Rumo, né? Com certeza. Eu acho que você estar trabalhando com o cliente não desde o princípio da fundação, mas em especial no momento que ele quer alavancar os negócios, você consegue gerar valor para ele muito rapidamente e o quanto mais ele cresce, mais nós estamos em visibilidade também, né? Então, eu acho que é uma sacada muito boa, a gente também olha muito para isso. E Décio, eu acho que dentro desse ponto, né, tem algo aí que certamente chama o interesse, não só do nosso público aqui de transportador, enquanto questão técnica, mas também enquanto profissional, enquanto empresário, né? Eu imagino que deve ter sido uma decisão muito difícil, né? A união de vocês junto, né? Vocês adentrarem a NSTEC, porque você acreditou, né, em algo que estava sendo construído e deixou de ser o único dono da sua empresa e passou a ser dono de algo muito maior, né? Não sei se você pode contar um pouquinho para nós como que foi esse processo decisório e toda a condução disso. Sim. Eu trabalho desde cedo, né? E a minha primeira experiência como empresário foi a Tua, né? E lá eu era o mais velho e tinha 19 anos. Então, é muito difícil, né? Eu tenho certeza que por muito tempo os meus colegas de faculdade ganharam muito mais do que eu, né? Porque quando a gente começa pequenininho, a gente divide, conta as moedas, né? E a nossa forma de trabalhar sempre foi, né? Sou gringo, né? Então, cuido muito do dinheiro. Então, a gente também nunca deu o passo maior do que a perna. E a gente teve a oportunidade lá em 2002, quando chegou um empresário que tinha uma dor, uma demanda, e que a gente entrou de sócio com ele, né? Então, porque a gente tinha conhecimento, tinha vontade de trabalhar, tinha energia, mas não tinha um grande projeto. Então, esse primeiro momento de sociedade com o Kiko, com o Alexandre lá da Unis, também foi um momento de tu pensar ali, talvez era o início, era mais fácil, né? A gente tocou essa jornada, né? Tivemos bons sócios, né? O Kiko mesmo fala e eu tenho certeza que eu tive nessa jornada bons sócios, tenho bons sócios ainda hoje, né, que permitiram que a gente crescesse, tivesse liberdade, né? E a gente também sempre procurou
trabalhar dentro dos combinados, né? Tudo que foi combinado antes não custa caro. Quando chegou a NSTech, o projeto, né, da NSTech, quem visitou nós, o primeiro contato foi em 2020, né? O Thiago Cardoso me mandou uma mensagem lá no LinkedIn falando sobre a NSTech. Eu nunca tinha ouvido falar em AGV, em Vasco, em Thiago, né? A gente teve esse primeiro contato e depois a gente teve presencialmente em março de 21. Daí foi quando a gente começou a conversar, entender o que estava acontecendo, eles apresentaram um plano, né? A gente conhecia as outras empresas que naquele momento já tinham sido incorporadas, né? Boni, ATIM, BRK e OpenTech, então sabia que eram empresas grandes, sérias, né? E faz muito sentido, né? A tese da NSTech faz muito sentido, a gente percebe nisso, né? O desgaste que tem quando que tu tem que falar com um monte de gente e fazer as coisas funcionar. O teu cliente, o meu cliente quer que as coisas funcionem, né? Você vai falar com quem, com o ciclano e assim por diante. Então, sempre é uma decisão difícil, é claro que primeiro momento, quando que é um contato, eu acho que é um reconhecimento, né, Rafael, de tudo que a gente fez até aquele momento. A gente está sendo visto pelo mercado, né, a gente teve esse contato com a NSTech, mas anteriormente a gente já tinha tido contato com outros fundos. Eu vejo que o mercado num todo existe uma questão de centralização, né, de consolidação de mercado em todos os ramos. A gente pode ver rede de farmácias, rede de combustível, até mesmo transportadoras, a gente está vendo agora nisso. Fazia muito sentido para nós. Então, se não desse certo, a gente ia voltar a trabalhar, né? E a gente ia ganhar com experiência e tem várias oportunidades aí. E vejo que tem dado certo, né? Nesse período aí, a NSTech está fazendo, tem agora 5 anos e meio, foram 37 empresas adquiridas, são mais de 130 produtos, né? E é difícil, né? A gente tem aí a divisão, a estrutura da NSTech que atende o embarcador, atende o transportador, né? A gente está dentro de uma unidade que atende transportadoras, cada um fazendo a sua parte, né? Eu acho que a gente vai conseguir ajudar o mercado, porque o que o Vasco sempre fala e é uma verdade, o Brasil é muito ineficiente, né? Se nós comparar com os Estados Unidos, tem muita oportunidade para nós, é uma oportunidade inclusive para o nosso concorrente, o mercado é muito grande, mas a gente precisa acelerar isso, né? E por isso que também você busca parceiros, né, que estão nessa jornada contigo também. Certamente. É algo que me marcou muito, né? Do dia que você ligou para mim e contou, né, que havia feito a operação, e um tempo depois, deve ter sido 1 ano, talvez 2 anos, eu lembro que um dia você me falou assim, Rafael, a gente não sabia o tamanho do potencial que nós tínhamos. Eu acho que você estava muito feliz por ter batido metas que talvez você achavam que eram mega desafiadoras, né? Então me parece que, acho que a NSTech deu uma velocidade diferente para o negócio, né? Com certeza, né? E também é uma empresa especializada, né? Focada, conhece o mercado, conhece muita gente, né? A gente acabou sabendo que o mundo é maior do que a nossa rua, né? Então, tem pessoas que estão olhando, abre muitas portas, facilita muito isso. De fato, né, você é de Cascavel, é do interior também, tu sabe que como lá, como aqui é uma região agrícola, né? A gente tem muito potencial no interior, né? Muita vontade de conquistar, né? Que talvez a gente não conheça outro mercado, né? E saindo, né? Conhecendo, hoje você também está em outro patamar, conhece outros mercados, vi que a gente não perde nada para quem está lá em São Paulo, um grande centro, que a gente tem conhecimento também. Com certeza, são as decisões, né, que nos levaram até ali. Eu acho que quando você foca no cliente, quando você de fato conhece as dores daquele segmento, é muito mais fácil, né? Eu vejo isso dentro do próprio histórico da Rumo, né? Então, seja juntar o know-how que eu tive ao longo do tempo dentro desse segmento, quando você coloca uma empresa inteira trabalhando em prol dessas dores, né, de algo muito específico, você consegue atingir resultados muito mais rápidos e melhores e até mais consistentes, porque você vive isso todos os dias, né? Eu costumo sempre dizer que quando eu olho assim hoje para os meus, sei lá, os 10 amigos que estão mais próximos de mim, pelo menos 7 ou 8 são transportadores. Então eu falo assim, pô, o dia inteiro eu tô falando de caminhão, né? Se eu tenho um grupinho com alguém, vou falar da viagem, o cara tá falando que deu problema no caminhão, que teve que resolver aquilo lá. Então viver, né, de fato, imerso dentro dos negócios dos nossos clientes, eu acho que é uma grande vantagem competitiva que a gente tem hoje, né? Com certeza, né? Isso, a gente vive isso todos os dias, 7 dias da semana. Tá de férias, tá vendo caminhão, tá de férias, tá vendo notícia do agro, porque a gente interfere também, né? O nosso mercado, se o agro vai bem, o transporte vai bem, tem todas essas questões aí também.
Muito bom. E Décio, levando agora o nosso bate-papo aqui para o tema central, né, reforma tributária. A gente até fez um bate-bola ali inicialmente, eu te perguntei um pouco o como que você está enxergando, né, a temperatura e a preocupação, né, dos transportadores de uma maneira geral em relação à reforma tributária, né? A gente sabe que a sensibilidade do transporte, né, a qualquer questão de mercado ou até mesmo política, regulatória, ela é muito grande, né? Nós estamos aí num ano de taxas elevadas de juros, num ano onde nós vamos passar pelo desafio agora de escolha de um novo ou não, né, presidente para o nosso país. A gente também atravessa um desfecho, talvez assim, né, ou uma nova etapa de algo que a gente vem travando há muitos anos com a NTT, né? Então tudo tem acontecido, inclusive você colocou para mim a preocupação, né, que vai ser um marco aí, o que nós vamos viver daqui uns dias, e às vezes a reforma tributária, né, ela vai passando ali, né, uns tentam passar meio desapercebidos, outros engavetam, alguns estão fazendo um movimento. Qual que é a tua percepção de mercado em relação a essa temperatura? Infelizmente a gente é brasileiro, a grande maioria deixa para a última hora, né? E eu acho que eles esperam o vizinho fazer, esperam a notificação chegar e o problema chegar, né? A gente passou por isso agora dia 25 de maio, quando que entrou a validação do CIOT, né? E até hoje mesmo, infelizmente, tem clientes que ainda não estão emitindo CIOT e já deviam estar emitindo CIOT desde 2011. Né? Clientes que não estão antecipando o vale pedágio de uma lei que é de 2001, há 25 anos atrás, que está na lei lá. O Brasil tem muitas leis, né? O governo com essa dificuldade de fazer fiscalização, né? Mas, de fato, evoluiu muito os sistemas, né? E aconteceu lá no passado com a nota fiscal eletrônica, com o CTE, o governo aceitava qualquer coisa, começou a ser validado isso. Eu cito ainda que quem está preocupado são as grandes transportadoras, pela estrutura que ela tem também. Então, eu tenho certeza que tem vários que têm seus comitês, que te contrataram para fazer workshop, estão levando essa preocupação até para o agenciador lá da ponta, né? Porque eram os primeiros que precisavam ser preocupados, porque eles estão vendendo frete para o ano que vem, que eu não sei com que margem que eles vão conseguir fazer isso. É um trabalho que esse transportador tem que levar para o cliente dele também, tem a mudança, não vai ter mais crédito de PIS, COFINS, vai mudar toda essa jornada aí. A gente tem essas questões que eu comentei do CIOT, né? Então foi a MP, passou pela Câmara, pelo Senado, agora depende que o presidente sancione a lei, e aí agora em outubro entra a validação lá do MDFE. Então tem uma preocupação que eles estão hoje, a dor é o piso mínimo, é o CIOT. Alguns poucos estão preocupados com a reforma e vão ter que se adaptar, né? Porque uma coisa é certa, Rafael, em 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, as cargas vão continuar existindo, entendeu? E o embarcador que contrata ele vai precisar ter o documento fiscal, né? Que já é muito difícil cancelar um documento hoje, é burocrático, né? Então, fiz a emissão do documento errado, vai ser complicado para fazer o cancelamento, né? Se não me engano, tem até a multa, né? Eu lancei lá o valor de CBS e IBS errado, né? Numa operação que era destinada à exportação. Provavelmente depois eu vou ter que fazer correção que vai dar trabalho, vai ter custo para isso. Então, eu acredito que pouca gente está envolvida ainda, que deveria estar preocupado. Tenho certeza que muitas empresas, e não estou falando só de transportadora, mas também vão estar pagando imposto errado no início do ano, né? As empresas maiores têm, né? A gente sabe lá na NSTEC tem um comitê aí toda semana, não só olhando para os nossos produtos, mas também para o nosso negócio, porque hoje, com certeza, o imposto é um dos maiores custos que se tem em qualquer empresa, que deveria o empresário estar preocupado, no meu ponto de vista. Com certeza. E quando a gente fala em especial do transporte, né, eu acho que existem alguns pilares que compõem o business em especial do transporte. Então, a gente não pode deslocar o transporte de uma realidade financeira e fluxo de caixa, né? Então, as transportadoras, na maior parte do tempo, né, da sua história de vida, elas não são autossuficientes em fluxo de caixa, então elas captam muito dinheiro, normalmente estão alavancadas, então elas são extremamente sensíveis a isso. E
muitas transportadoras construíram modelos de negócio onde entenderam como era o funcionamento tributário e construíram o seu modelo de negócio olhando para aquilo. Seja aqueles que falaram, pô, eu gostaria de trabalhar com a margem X, então, beleza, que tipo de operação eu posso fazer, qual que é o meu custo tributário para trabalhar dentro dessa margem, né? E quando a gente fala que esse pilar tributário ele vai ser redesenhado, né, a partir de 1º de janeiro, com certeza é muito preocupante, e a gente nota que, de fato, existem muitas empresas que estão deixando para um segundo momento, ainda acreditando que é algo, o meu contador, o meu TMS, o meu sistema, ele vai colocar um código novo lá, ele vai parar de destacar o tributo X e vai destacar a CBS e está tudo resolvido. E ninguém entendeu essa mudança estrutural, né? É bem nesse ponto, Décio, que eu queria entender contigo, né? Porque muitas das vezes, quando nós estamos, seja em workshops, fazendo consultorias e tal, nos parece que a principal dificuldade ainda da reforma é a empresa entender que há uma mudança estrutural no como funciona o segmento hoje, né? E isso está muito linkado a processos, a sistemas e tal. Que tipo de descobertas dentro dessa jornada da reforma que vocês já fizeram lá, seja enquanto Atua ou enquanto NSTech, para a gente conseguir assim desmistificar para esse transportador e mostrar para ele, falar, olha, isso aqui não é mais do jeito que você faz hoje, então não é só uma questão de mudança de um tributo por outro, né? Sim, o ponto que tu trouxe aí, né? O governo sempre fala que vai simplificar a vida do contribuinte ou do contador, né? Você é contador, que não vai ter mais contador, não vai precisar. É totalmente diferente. A gente sabe que nada é simples no Brasil. Um ex-ministro, inclusive, falou que o problema do Brasil era o excesso de contadores, que a gente precisava de mais engenheiros. Eles tinham que mudar as leis antes, né? E nisso, o que acontece? E a gente tem lá, e paga um contador, toda empresa tem que ter o contador, mas eu acho que é o papel do empresário, ele estudar sobre o processo, sobre as leis, sobre as obrigações, e aí levar para o contador para planejar uma forma melhor dele ganhar dinheiro ou pagar tributos de forma correta, né? Não terceirizar o problema para o terceiro, né? Porque cada um resolve os seus problemas. E eu vejo que essas mudanças principais que vão acontecer, né, e que a gente vai impactar no dia a dia, e principalmente do nosso cliente que faz subcontratação, hoje 92% do volume que os nossos clientes transportam são com subcontratados, que seja uma outra ETC, uma cooperativa, um TAC, é a emissão do contra-CTE, entendeu? Então, essa situação aí, essa operação muda muito, né? E hoje, a gente tem as grandes transportadoras, né, que emitem contra, né, de operações que eles fazem, porque para registrar na contabilidade, né? Fazer o certo. Fazer o certo, né? Eles poderiam, qualquer um pode pagar até o imposto em cima do contrato, mas uma forma de unificar e ter lá o documento e pagar o imposto do que ele fez também. Hoje a gente já tem essa emissão automática, mas além de fazer isso, o pequeno, que a gente sabe que muito pequeno não faz nada, né? Isso trabalha aí e ganha 80 mil no mês, ele vai entregar para o contador dele lá um valor de faturamento para pagar a parcela e alguma despesa, e muitas despesas ele não manda também, é fazer no momento da emissão, né? No momento do carregamento, eu garanti que aquele contra-CTE vai ser emitido, fazer validações que a gente já tem hoje, mas muito importante, né? Na hora de eu contratar a sua transportadora, eu saber exatamente qual é o regime dela naquele momento, né? Isso, com certeza o governo vai ter uma ferramenta, um portal aberto que eu possa consultar lá, mas isso tem que ser sistêmico e automático, né, para que eu não deixe na mão de um outro terceiro lá para escolher isso. Então, a gente sabe, como tu falou, hoje, principalmente, é a parte da emissão dos documentos, né? A parte dos impostos que afeta diretamente no caixa dele, que hoje ele paga no mês seguinte, né? Essa questão do split payment que ele vai ter que antecipar. A gente tem um roadmap de mudanças, tanto no Atua como nos demais produtos da NSTech, grande, né? Para acontecer até o final do ano, né? A gente também sabe que
é uma mudança que o governo também está mudando constantemente, né? Então, são pílulas que a gente vai fazendo aos poucos, conforme o governo vai liberando, porque não está muito certo, né? E a gente passou por vários momentos nisso também, em outras situações aí. A gente olha muito transportadora, né? E com certeza o governo tem uma demanda do mercado, do PIB, que é muito maior para outras soluções. Se nós imaginar em todas as situações, existe mais emissões de nota fiscal do que de CTS. Então, com certeza, no 80/20 ele também está priorizando algumas outras coisas de outros segmentos que englobam mais coisas. Mas tem muita mudança e é importante a conscientização do dono da transportadora, né, ao o agenciador lá, o chapa na ponta. Até porque muitas vezes a comunicação com esses pequenos transportadores, ela é feita diariamente, seja pelo chapa, pelo pequeno embarcador lá, quem está na ponta fazendo a coisa acontecer, né? Então, isso a gente também tem visto muito nos nossos projetos, essa necessidade da gente fazer com que todas essas informações cheguem até a ponta de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, para que eles possam ir reeducando o mercado e explicando, né? Até um risco que a gente tem debatido muito lá no escritório nos últimos tempos é sobre o que esses pequenos transportadores, no momento em que os grandes players começarem agora a falar sobre essa necessidade da formalidade, da emissão do documento fiscal, da regularidade fiscal, se esses pequenos transportadores em dado momento não vão entender que isso é algo que está sendo imposto por esse grande transportador, né? E no fim nós estamos falando, né, de uma regulação aonde ou o grande transportador vai fazer a cobrança desses documentos fiscais ou ele vai precisar pagar um frete cada vez menor. E quando a gente fala já em momentos de tabela de frete, a sensibilidade que nós temos para fazer diferenciações de margem, ela se tornou muito menor porque nós temos um balizador geral, né? Então, até o próprio Leopoldo costuma fazer uns posts sobre isso, né? Até num determinado momento ele falou comigo sobre em como que tudo isso está integrado agora, né? DSUE, tabela de frete, piso mínimo, a NTT, multas, cancelamentos, inclusive de NTT, dependendo do descumprimento, e agora ainda mais reforma tributária, né? E quando a gente olha para todo esse cenário, você entende que talvez isso tudo vai trazer uma celeridade no processo de digitalização das transportadoras e talvez até eficiência de processos? Eu entendo que sim, né? A gente evoluiu, né? Você é da época do bloquinho ou da máquina de escrever também. Das vias. Das vias. E se tu olhar para trás, é impossível, né? Imagine o movimento de hoje ser feito com uma máquina de escrever ou ficar mandando via de um lado para o outro. Então, ou é no amor ou é na dor, né? Eu acredito também que muitos pequenos vão acabar se juntando, vão procurar alguns parceiros, o mercado vai ter que mudar, né? Porque, como tu falou, eu acho que todo mundo sente no bolso a dor, né? Então, ou você vai esperar perder o cliente, ou tu vai pagar mais por isso, que tu vai ter que se ajustar, vai ser necessária essa digitalização. Acho que hoje é quase impossível a gente imaginar, né, que o motorista não tenha um smartphone, né? A gente vem nessa evolução de sistema, né, lá atrás, vários aplicativos de divulgação de frete, o motorista não usa, né? Hoje o mercado faz ele dirigir o caminhão é uma função dele, então ele precisa ter hoje o celular ou para fazer a jornada, ou para fazer o agendamento, ou para mandar o comprovante e assim por diante. A transportadora pequena, ela vai precisar ter um TMS, vai precisar ter um contador que importa esses dados automaticamente, né? Eu acho que a reforma, a mudança, o governo a palavra é integração, né? Então, o governo já vai ter isso lá no ambiente, emitir a nota, emitir correto, já vai estar lá a disponibilidade de ver quanto que eu tenho de creche e tal. E pode ser por um lado que a operação seja boa para ele também, né? A gente sabe que hoje ele não pede nota, não dá nota, né? E no final das contas, o que é claro é que o crédito vai estar lá na última perna. Talvez ele fazendo as coisas corretamente, registrando tudo certinho, ele vai também ter um lastro financeiro no banco, ele vai poder ter um financiamento melhor. A gente precisa se organizar. De fato, está no mercado que é muito informal, né, Rafael?
A gente, mesmo as grandes transportadoras, elas vieram a grande maioria delas, de ex-motoristas, né? Que foram ganhando dinheiro com muito trabalho, mas hoje o juro alto, né, o cliente principalmente pedindo eficiência, exige que ele se profissionalize, né? Então a gente tem aí muita coisa para mudar. E eu entendo que a tecnologia tem ajudado e vai ajudar ainda mais. Com certeza. E se a gente pudesse, Décio, falar aqui para a nossa audiência, e inclusive eu tenho visto um grande movimento de mercado de alteração de TMS, né? De mudanças agora, inclusive alguns projetos que nós estávamos tocando junto a transportadoras chegaram num determinado momento e a própria transportadora, né, concluiu que, olha, com esse TMS que eu tenho aqui, com esse RP, eu não vou conseguir, né, cumprir com tudo aquilo que eu preciso estar preparado para 2027. E não é se preparar em 2027, né? Eu preciso entrar no dia 1º de janeiro com tudo isso funcionando. Então, a gente tem visto esse movimento no mercado. Se a gente pudesse traduzir aqui para o nosso ouvinte, né, para a liderança do transporte, o que ele deveria buscar num TMS, agora já olhando para 2027? O que um TMS precisa ter de fato e não deixar de ter determinados pontos para que ele não sofra em 2027? O Vasco fala que a gente tá lá na sede da NSTEC, tem uma foca lá, né? A gente tem que ter foco, né? E ser especialista, né? A NSTEC hoje dividiu e tem TMS especialistas para cada uma da sua dor, né? Tem lá do fracionado, tem do pequeno, tem do grande, tem nós que faz subcontratação. Então, eu acho que primeiro ele precisaria toda essa rede de apoio, né? Então, imagine o cara que você sabe que tem um contador que trabalha com vários segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço e transportadora, né? A gente sempre teve essa parceria e atende o Brasil todo, né? Porque em qualquer momento vão achar nós no celular e consegue resolver muito antes e numa qualidade melhor para quem é especialista, o que vocês fizeram a vida toda, é procurar alguém que seja especialista no seu negócio, né? Então, porque, vou dar um exemplo, tem uma dor totalmente diferente de quem está no fracionado do quem subcontrata. O cara que subcontrata, ele não tem como ter a operação dele se no dia 1º lá, quando ele estiver emitindo CTE, não saiu contra CTE lá do seu subcontratado, né? Porque se não tiver o documento fiscal, não tem o crédito, se não tiver o crédito, não vai ter operação, porque a margem é muito pequena. Então, ele precisa, sim, ter o documento fiscal para já poder, lá no split payment, quando ele pagar ele, já reduzir o crédito que eu vou usar, porque, com certeza, quando eu emitir o documento fiscal lá para mim cobrar a trade, um serialista, ela vai precisar o documento para ela tomar o crédito. Quando ela definiu o valor do frete lá, ela precisou saber que eu ia ser uma empresa que não era do Simples, que ela ia tomar 100% do crédito, toda essa operação aí. Então, a dica é procurar um especialista para o seu nicho de mercado, né? Que com certeza, né, dentro da tua, dentro da NSTEC, a gente vem acompanhando a reforma e suas particularidades. Tem um básico que é igual para todo mundo, né? Então, vários pontos aí que a gente vai tomar crédito, vai ter crédito hoje, tem crédito, vai ter crédito de tudo que não tinha antes, né? Então, muda os documentos fiscais, que a gente precisa ajustar o sistema, mas tem coisas que um determinado software não vai precisar fazer. Agora, se tu subcontrata, né, não quero fazer um jabá para mim mesmo, mas a gente com certeza é a melhor solução no mercado, porque também a gente cria, né, uma rede, né, que vai ter o subcontratado, ele nunca trabalha para uma só transportadora. Ele, na média, a gente tem esse número que ele trabalha para 20 transportadoras, né? Então, ele sai do Rio Grande do Sul, vai para o Mato Grosso, vai voltar contra a transportadora. Então, é importante que para ele a vida também seja mais simples. E já que você falou de subcontratado, Décio, a gente já falou disso em alguns outros momentos, você tem atualizado frequentemente aquele número de quantos % desses subcontratados tem emitido contra CTs? Tem aumentado, né? Mas a emissão feita ainda, cara, é muito pouco, né? O último número que eu olhei, se eu não me engano, estava em 10, 12%, entendeu? E se olhar, os grandes transportadores, eles fazem isso, né?
E se nós olhar muito desse movimento, mudou, né? A gente vê numa realidade que, vamos dizer... Que era zero. Não, 15 anos atrás, a gente imaginar que muita gente não recolhia INSS, não reduzia isso, e o subcontratado mesmo pedia porque queria ganhar mais naquele momento. E o que aconteceu com todo esse movimento? Quando que começou a se fazer isso? Quando que a Receita começou a unificar todos os impostos, batia na transportadora, está aqui a autuação. Tem muita gente que deve estar pagando parcelamento até hoje. Então, o mercado foi mudando, né? Então, a emissão do contra, ele começou, né? E a gente vem preparando isso para não esperar dia 1º de janeiro, né? Ele já tem que fazer, faça, entende a dor e assim por diante, as dores que tem nesse processo aí. A gente sabe que quem regula isso é um mercado também, né? A gente tem uma grande trade que tem uma transportadora que é única, né? Que basicamente cobra um bom tempo, né? E os transportadores fazem esse contra para ela, fazem para algumas outras trades que tem transportador. E funciona, então é possível, se um faz, é possível, né? E até já pegando esse teu gancho aí, quero explorar essa trade aí mesmo que tem transportadora e que fez esse movimento no mercado e que começou um outro movimento, né? Do qual a gente já vem falando há alguns meses, que é o que nós acreditamos no quesito precificação para janeiro, né? Então, a gente acredita que, na verdade, o mercado já deveria, ao longo do tempo, ter passado a precificar os terceiros de maneira diferenciada, né? Você muito bem sabe que eu subcontratar uma pessoa física, uma jurídica do Simples, uma jurídica normal, a minha carga tributária é completamente diferente, o meu custo tributário é diferente, só que o que a gente vê ainda no mercado, né, é no máximo, né, uma separação ali entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Muito disso, em especial quando a gente está falando do agronegócio, né, nós que possuímos grandes clientes do agronegócio, nós também bem sabemos que isso acontece porque hoje o mercado ainda vive muito através de um benefício fiscal vinculado à cadeia da exportação, né, os ditos créditos de PIS e COFINS, e quando a gente está falando de créditos de PIS e COFINS, eles acabam fechando os olhos, né, para essa análise mais detalhada que deveriam estar fazendo. Então, coloca tudo isso num bolo só e segue o jogo. E agora, como nós não teremos mais os créditos de PIS e COFINS para janeiro de 2027, eu entendo que o mercado não tem outra forma de sobrevivência a não ser trabalhar com margem. Quando nós estamos falando que se eu contratar uma pessoa jurídica do Simples, eu vou ter algo aí entre 2% a 3%, a depender da tabela que o cara estiver. E se eu contratar uma pessoa jurídica, seja do híbrido ou do regime normal, vão ser algo próximo lá a 9,3%, nós estamos falando de 2 para 9,3%, são 7,3%. Talvez se nós olharmos a margem média, em especial do Centro-Oeste lá, já que a gente trouxe o agronegócio para a mesa, não deve chegar a 7,3%, em especial em picos de safra. Então, não tem mais como o mercado fechar os olhos para isso. E eu venho falando disso já há algum tempo e, recentemente, né, esse grande embarcador aí que você citou, ele começou a soltar 3 preços de frete no mercado já dentro do modelo atual, né? Então, eu imagino que é justamente isso, os embarcadores, mais uma vez, puxando um movimento, e é nessa temática que eu quero entrar com você, para entender qual tem sido a sua percepção, e vocês, enquanto NSTEC, também atendem embarcadores, a tua percepção sobre o entendimento real já dos embarcadores em relação a essa questão de aumento no custo tributário das transportadoras, que vai refletir, obviamente, no aumento do preço do frete, e se eles já estão, de certa forma, começando um diagnóstico para entender assim, quem que é a transportadora que de fato vai estar viva lá em 2027 e até mesmo preparada para atendê-los, né? Assim, eu tenho certeza que vai existir transportadora sempre, né? Ninguém do embarcador, né, vai querer contratar o pequeno ou ter os N dificuldades que o transportador tem hoje, dor de cabeça, com a operação gigantesca aí. Eu acho que o embarcador ainda, né, tenho alguns contatos com embarcadores, eles ainda não estão tão preocupados. Se nós imaginar um grande cerealista, um grande cooperativa, ela tem várias atividades lá dentro e o transporte é uma atividade importante, mas não é a principal. Então, com certeza, o foco também deles está indo para a principal. Eles deveriam estar mais preocupados porque isso impacta no produto deles que vai chegar aqui no supermercado e que, de fato, quem vai pagar esse imposto, né, é eu, você e todo cidadão aí. Mas essa cadeia tem que fechar porque não se sustenta um na cadeia
ganhar menos do que o outro. E para isso ele precisa ter parceiros que sejam sólidos, né, que paguem os impostos, que seja confiável, né? Porque se amanhã depois ele tem um contrato com 2, 3 transportadores somente e ele quebrar, o produto dele não vai chegar aqui, ele também não vai vender. E isso, a cadeia para. Então, acho que a gente aqui nesse movimento, né, e te dar os parabéns mais uma vez, Rafael, é instigar, né, tanto o transportador como o embarcador, fazer o transportador, o comercial do transportador que está nos assistindo lá, pedir para o comprador de frete lá, o que tu tá vendo aí com a reforma, para que o embarcador também contrate uma consultoria, né, que possa ser a Rumo, que também atende embarcador e fala a mesma língua do transportador, para nós precificar certo isso daí. Porque não é problema, né, a gente só precisa que sobre a margem para todo mundo, né, do produtor do soja, a cooperativa, o transportador, a esmagadora e assim por diante nessa cadeia aí. Então, eles também vejo pouca preocupação deles, mas é importante ter essa preocupação, porque as transportadoras, eles precisam das transportadoras, né? E agora, a gente sabe que, acho que uma das coisas que quebra muito a transportadora são dívidas fiscais, né? Esse é o número 1. Então você sabe disso, né? A questão financeira, né? E muda muito disso, né? Então imagino que eu emiti um documento hoje que tem ICMS que eu ia pagar lá no dia 20 do mês seguinte agora, com IBS, né? Não nesse momento, mas depois vai ser retido na fonte aí, então muda o caixa dele e todas as outras questões que a gente tem apertado aí no mercado. Com certeza. E a transportadora ela tem uma sensibilidade extrema a fluxo de caixa porque ela sempre está muito tomada, né, alavancada de recursos financeiros. E cada vez que talvez ela não colocou alguma coisa na conta e depois vem a Receita e fala assim, olha, eu discordo disso que você fez e tome aqui o seu auto de infração, né? Essa dívida ela vai precisar ser trabalhada lá. Inclusive esse, Décio, eu acho que é um ponto bem preocupante, né? Eu tenho falado bastante também acerca da voracidade, né, da Receita Federal nos últimos tempos, tá? Eu acho que nos últimos 6 meses, talvez nós nunca passamos assim por tantos processos de fiscalização e seja de clientes nossos ou de clientes que passaram a ser nossos, como nesses últimos 6 meses, sabe? A Receita Federal, ela está extremamente arrecadatória, olhando coisas que ela não olhava anteriormente e tudo isso tem feito com que as transportadoras, né, em boa parte dos casos, tenha saído com auto de infração e esse auto de infração, a depender da temática, pode ser que a transportadora tinha razão e vença ao longo do tempo, ou pode ser que isso se torne uma dívida, seja para ela pleitear uma transação tributária, fazer um parcelamento especial, alguma coisa nesse sentido. Mas, no fim, o dinheiro desse dito imposto economizado, ele não está mais dentro do caixa da transportadora, seja porque ela preferiu, né, dar esse desconto na margem no momento ou porque ela investiu em outras coisas. Então, quando vai acontecendo tudo isso em cadeia, né, o sofrimento torna muito maior. Então, eu tenho certeza que o mercado para 2027 ele vai agir diferente por conta de várias coisas que vieram acontecendo ao longo do tempo, mas também porque o empresário do transporte não tem mais de onde tirar, ele vai precisar trabalhar com esse caixa muito mais alinhado, né, a resultado, operação a operação e fazer o dinheiro vir de fato pro negócio, né? Com certeza. E assim, a transportadora tem um volume muito grande, né? A gente vê e os nossos clientes, eles movimentam mensalmente aí 4 bilhões de reais na média de frete empresa num mês. É muito dinheiro. Né? Muito dinheiro que é pedalado, com prazo, a gente sabe, o cliente paga aí na média dos nossos clientes 30 dias, mas essa subcontratação acontece aí muito, 70%, 80% à vista, então precisa ter muito dinheiro para essa operação. E eu, se eu estivesse no lugar dos meus clientes, ia escolher as operações que são rentáveis, vou faturar menos e vai sobrar mais, e com um risco menor, né, Rafael? A gente quer quer construir negócios que perpetuem, né? Que tenham sentido, que tenha parceiros por muitos anos, porque é muito fácil você crescer de forma desorganizada e amanhã você ter que fechar as portas, né? Ter que abrir um outro CNPJ. Isso o governo também, até acho que o governo
ele é até modesto nas fiscalizações. Se nós olhar tanto que seja NTT ou Receita Federal, a massa de dados que eles têm lá hoje, né, informações que a gente sabe que ainda não é 100% utilizada, não é cruzado com questões financeiras, ou muito pouco cruzado ainda, o dia que o governo priorizar isso, a gente sabe, e tem um problema, né, que hoje a informalidade é muito grande. O pai lá da reforma comentou no teu evento, né, tem quem declara e não paga, e tem quem nem declara o imposto, né, e que está devendo. Então, por isso que talvez a gente também pague, quem paga muito imposto, né, a gente gostaria que fosse equilibrado esse número e nós pudéssemos reduzir esse imposto e fosse igual para todo mundo. Eu tenho certeza que o empresário que quer crescer, que quer perpetuar, ele paga os seus impostos, mas quer que o mercado todo faça o mesmo, né? Com certeza, e eu tenho destacado sempre esse ponto que você trouxe como o principal ponto positivo da reforma, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o impacto, o aumento do custo e tal, e às vezes passa desapercebido, tá, mas estamos fazendo essa reforma para quê? Né? Se vai dar tanto trabalho, se a gente tem que mudar tanta coisa, se são tantas as preocupações, mas ao final, eu acho que a reforma ela vai deixar, né, seja o mercado do transporte ou outros segmentos também, todos com a mesma regra, porque a partir de 2027, o contador de todo mundo será o mesmo, e o contador de todo mundo vai ser o Ministério da Fazenda, né? Vamos começar pela CBS, agora já em 2027, e depois, a partir de 2029, nós não vamos mais ter os nossos contadores entregando obrigações para os estados, né? 2029 é o início, vai até 2032 a transição, mas lá em 2033, e quiçá esse calendário antecipe, isso é uma das coisas que eu acredito muito, o nosso contador estadual também passará a ser o Ministério da Fazenda. Então, significa que aquilo que eu tiver de documento fiscal emitido ou de documento recebido, vai ser calculado pelo mesmo sistema que vai calcular os seus documentos fiscais emitidos e recebidos. E esse é o principal ponto que às vezes o empresário está demorando para entender, que não adianta mais ele, eu vou fazer um contrato de gaveta para isso, eu vou fazer um contrato para aquilo e tal, não vou me preocupar com a regularidade fiscal da minha cadeia de fornecimento, porque se a cadeia de fornecimento não estiver regular, não estiver no melhor regime, a CBS e depois a IBS, ela não vai aparecer dentro da apuração assistida. Nenhum contador mais, né, e existem muitos bons profissionais em contabilidade, mas ainda sofremos com alguns ditos milagreiros aí no mercado que vão lá e fabricam documento, lançam valores inexistentes e tal, e tudo isso porque a Receita Federal ela não tem contingente suficiente, apesar de ter todas as informações, ela não tem contingente suficiente para fiscalizar todo mundo. Porque se ela fiscalizasse todo mundo, certamente, né, nós já teríamos um mercado muito mais igualitário. Então, para mim, Décio, esse é o principal ponto que a reforma tributária vai contribuir para o mercado como um todo. Todos vão estar sobre as mesmas regras. E daí eu acho que a gente traz novamente a discussão para o cenário da eficiência. Né? Quem será a transportadora que vai ter o menor custo operacional lá na ponta? Quem vai estar trabalhando com as melhores soluções, os melhores softwares para dar mais produtividade para os seus times? Quem que começou movimentos de IA, está acompanhando tudo isso e conseguiu reduzir o seu custo de pessoal? Porque se nós não vamos mais viver de nenhum X tributário, né, de nenhum planejamento tributário, a gente vai precisar, quem vai vencer o jogo é quem vai estar mais eficiente. Né? Com certeza, né? A primeira questão, acho que quem vai vencer lá na frente é quem já começou lá no passado, né? Entendendo as regras, acompanhando a reforma, questionando, não tem ninguém que está pronto, né? Você participa lá muito próximo há muito tempo, sabe que muita coisa ainda não está 100% definida, né? Mas a pessoa que está vivendo isso já no dia a dia, ela já está preocupada com o que vai acontecer ali na frente, a mudança é mais simples e assim por diante. Então, com certeza, o empresário vai ter que buscar performance em outras ações, como tu falou, que seja
as pessoas, né, automatizar muitos processos, né, dentro da NSTech a gente tem essa pegada, a gente já vem utilizando muito a inteligência para nós, né, nós consumindo, porque todos os empresários em qualquer segmento hoje vão falar que tem dificuldade de contratar pessoas qualificadas no meu negócio, no teu negócio, que seja no supermercado aqui da esquina, a dor é a mesma, e algumas coisas nesses processos a gente consegue automatizar. Então, buscar um sistema que faça emissão automática, né? A gente já utiliza lá entre os nossos clientes a emissão do contra automaticamente, porque a informação está ali, e com isso a gente ganha eficiência, né? Eu não preciso que o fulaninho pegue o documento na mão, digite tudo novamente, algo que é automático, deveria sair já automaticamente. E aí vai aparecer outros problemas e a gente está aqui, né? Porque a gente gosta de resolver problemas e automatizar esses processos que ajudam ele a ganhar dinheiro, né? Como tu disse, vai faltar dinheiro, não vai ter mais aquele dinheiro que ele contava com o imposto, né, que tinha o crédito de PIS e COFINS destinado à exportação, mas ele vai ter de outra forma aí, e acho que organizando isso sobra dinheiro para todo mundo, né? Aí novamente nós vamos trazer assim, vai vencer o melhor, realmente, mas o melhor, né, que estiver olhando para cada centavo dentro da transportadora e sobretudo, olhando para o negócio com um pensamento real de médio e longo prazo, né? Porque muita gente que fez, seja planejamento tributário abusivo ou até mesmo forjou modelos de negócio para que pudesse ser mais competitivo fiscalmente, né? Isso tudo, né, cai agora dentro do novo sistema da reforma. Então, eu acho que nós vamos ter um mercado bastante diferente. E uma das coisas que a gente tem percebido muito, né, dentro dos projetos que a gente atua, e o primeiro projeto de reforma tributária, só para você ter uma ideia, que nós iniciamos, né, de um cliente extremamente preocupado com isso, foi em setembro do ano passado. Né? Veja, em setembro do ano passado nós fizemos, né, o primeiro projeto de reforma tributária, demos início, né? De lá, óbvio, vários outros clientes foram fazendo, e veja que interessante, você até vai saber, né, quem é essa empresa. Essa empresa que estava extremamente preocupada com a reforma lá e veio conduzindo, e se você conversa com ela hoje, né, com a alta gestão da empresa, eles não têm dúvida alguma que quase começaram tarde, né? Culminou inclusive na troca do TMS deles, tá? Do nosso primeiro projeto de reforma tributária, o qual você está assumindo, né? Irá assumir o TMS deles e justamente pela quantidade de coisas que precisam ser modificadas. Mas tudo sempre dentro desse nosso cliente aconteceu muito bem, porque a alta gestão participou ativamente e entendeu quais eram as mudanças que estavam sobre a mesa. E nós já temos outros projetos que nós sempre elencamos que o andamento ele não acontece tão bem, porque é como se o dono, contratamos a Rumo, né? Eles vieram aqui, apresentaram um bom projeto de reforma tributária, agora com o time deles eu fiz a minha parte, né? E quando a gente está falando que há uma mudança no modelo de negócio, uma mudança que vai impactar a estrutura do negócio, quem criou o seu business lá atrás foi você com seus dois colegas de faculdade, tal como eu desenhei o meu business. Então, quando a gente está falando que tem uma mudança grandiosa acontecendo, é o dono que tem que estar na mesa, junto com as grandes mentes da empresa, para pensar realmente, será que faz sentido, né, agora na Fenatran eu ir lá e pedir mais 100 caminhões, né? Eu vendo os caminhões, eu peço para os caminhões virem neste ano ou virem a partir de janeiro? Eu vendo os caminhões usados agora ou eu deixo para vender, né? Então, tudo isso é estratégia. Quem que faz a aquisição de caminhões em transportadora? É o dono, né? É o dono. E eu concordo contigo que tem muito dono que delega as coisas e depois... E gigantes, né? A gente conhece empresas grandes que estão aí esperando se vai trocar o presidente, né? Se vai acontecer mesmo a reforma, né? Não está priorizando esse tema que é crucial para o negócio dele, né? Pode ser que no dia 1º de janeiro a empresa dele vai existir sim, com certeza. Quando chegar a primeira guia para pagar, talvez ele vai levar um susto e quando ele perceber o mercado já mudou, aquele embarcador que contratava ele sempre lá já vai ter problema, né? A gente sabe que
que depende de coisas do governo, né? O nosso TMS está preparado desde o início do ano para colocar as tags de CBS e IBS, que era uma coisa muito simples, obrigatória para esse primeiro momento, né? Mas a gente sabe que tem softwares que não tem isso ainda. Tem gente sofrendo. Que é uma coisa muito simples nesse primeiro momento. Então, é importante como eu trato o meu negócio, como tu trata o teu negócio, o dono da transportadora de um caminhão ou de 500 caminhões, ele tinha que olhar para a reforma como um projeto estratégico para ele, né? Como tu disse, e ele tem que estar participando, porque se ele não participar, os demais debaixo dele não vão entender que é importante. Então, como ele compra o caminhão e investe lá 1,5 milhão no caminhão, ele também tem que cuidar da reforma, né? Não vai ser a vida toda, né? Mas é esse momento aqui que ele precisa entender o básico, né? Para que possa conduzir, porque é uma mudança que acontece nesse momento, né? Eu acho que há muito tempo, né? Que eu entrei aqui, já tinha PIS e COFINS, né? Você também, né? Então, momento que está passando agora o Brasil para todos os segmentos, e eu acho que vai sair na frente. Essa transportadora, a gente não pode garantir que ela vai ser a número 1 lá na frente, mas com certeza ela vai estar lá no topo, porque como você falou, não adianta só ter o projeto, só a iniciativa, se não executar também, né? Então, fizeram essa mudança do TMS, né, a tempo, né? Então a gente tem... E o pessoal do TMS diz que a virada vai dar tudo certo e vai acontecer. Estamos trabalhando, né, constantemente, né, e vamos trabalhar arduamente, e a gente participou de vários projetos, né? Tem projetos que acontecem muito rápido porque as pessoas querem mudar, né? E agora eu entendo que elas precisam mudar, né? Então eu tenho certeza que se todo mundo trabalhar em conjunto, vai acontecer, né? Tem como acontecer, a gente faz isso todo mês para vários clientes, né? E vai acontecer com eles também. E com outros ainda que queiram entrar, né? Tem mais espaço lá para a gente vender mais TMS. Talvez se deixar para em cima da hora, não sei não, hein, Décio? É difícil, impossível não é, só que o custo vai ser diferente, né, concorda? E vale para tudo, né, o transportador sabe isso, né, existe a tabela de frete, mas também tem a tabela no dia 24 de dezembro que precisa entregar a carga em 24 horas, né, então é uma questão de mercado, né. Sim, e eu me pergunto, né, como que o pessoal tá precificando frete para janeiro, né? Você já parou para pensar? É preocupante, né, é preocupante, porque eles vão ter que cumprir contrato, né? Ou se não cumprirem o contrato, vão perder cota, né? É importante, ou pelo menos dizer que não vai ter preço, não posso negociar, entendeu? Esperar. E acho que uma das coisas que a gente tem os nossos clientes são todos seus concorrentes, mas eles tinham que ser mais unidos nesse sentido de trabalhar em conjunto, que é pro prol deles, né? Eu vivo de transportadora, eu vivo de caminhões, né? Mas eu não posso legislar por eles, né? A gente sempre deu os nossos pitacos, participamos, contribuímos bastante lá, mas eles mesmos têm que puxar essa frente, né? Que eles sejam unidos e cheguem, porque eles precisam existir. Todo mundo vai precisar de uma transportadora. Com certeza. Excelente, Décio. Eu acho que a gente podia passar a noite aqui, né, conversando. É muito bom conversar com quem vive do segmento, né, tal como você. E eu acho que isso é uma preocupação genuína para que o segmento sempre esteja bem, né? Que ao final das contas você, né, tem 100 colaboradores aí, eu tenho 100 do outro lado lá, né, onde todas aquelas famílias dependem, né, que o segmento vá bem. Então não existe preocupação mais genuína que essa. Parabéns aí por tudo que você tem colocado. E para a gente deixar um recado final, Décio, aqui, o que você acha que o transportador que nos ouviu aí ao longo desse tempo, quais são as práticas que ele precisa adotar aí amanhã para que ele não seja uma dessas transportadoras que talvez vão deixar de existir ao longo do tempo? Primeira coisa, eu acho que ele tem que ter parceiros que vão querer crescer com ele, né? Então, procurar empresas especialistas, né, o escritório de contabilidade especialista que atende transportadora, a consultoria que conhece muito desse segmento, o TMS que vive as dores dele diariamente e que vai ajudar ele nas integrações. Ele buscar conhecimento, né? O TRC na Reforma já tem muito conteúdo lá que se ele só assistir, escutar esse podcast, ele vai aprender um monte, né? Correr atrás dessas informações para que ainda dá tempo, né? Que ele possa chegar no início do ano mais preparado aí e se adaptar à mudança que vai acontecer. Não é porque ele quer ou não quer, vai acontecer com ele ou sem ele. Tem muita coisa aí que
que está mudando, né? Então, minha dica é essa, né? Sempre procurar especialistas, né? E se preocupar com essa questão, né? Eu tenho certeza que vocês lá já fizeram várias simulações, né? Do cenário A para o cenário B. Pelo menos ele vai saber, né? Onde que ele tem que chegar e como que ele vai chegar, né? Se a gente não souber para onde que a gente está indo, qualquer caminho serve, né? E isso é muito ruim para todo mundo. Perfeito, Décio. Muito, muito bem. Nós vamos fazer uma experiência nova aqui, né? O pessoal colocou para a gente fazer um ping-pong. Olha só. Veja só, e você foi o escolhido para ser o primeiro, né? Uma resposta rápida, então, ao final da frase, para a gente fazer a dinâmica aqui. Uma tecnologia que toda transportadora deveria acompanhar. Hoje, todo mundo fala em inteligência artificial, né? Então, acho que todo mundo, não só transportadora, tinha que estar. E já falei errado, né? Era para ser uma palavra só, né? Então, não, inteligência artificial. O maior erro que você vê hoje na transformação digital do transporte? Fazer sozinho. Uma tendência que ainda é pouco discutida, mas que vai ganhar muita força no segmento. Colaboração. E a reforma tributária vai exigir que as empresas se organizem. Excelente. Décio, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor e a gente deixa aqui um recado muito claro, né, que a reforma ela já está acontecendo. Tem muita gente se preparando e existem medidas estruturantes que não serão feitas, né, em 5 ou 10 dias, que exigem muito tempo, tal como a troca de um próprio TMS. E não é apenas um cliente nosso que está trocando o TMS, são vários, né? E sempre quando a gente fala de uma mudança tal como essa, né, mudar o coração da empresa, a gente precisa fazer isso com cautela, com tempo, com empresas especializadas, mas sobretudo em tempo de uma grande mudança, né? Porque imagina as empresas que decidirem aos 48 do segundo tempo modificar e a gente precisar trabalhar a reforma, né, em 2 TMS, né, RP, seja o que for. Então, com certeza, operar da maneira adequada a partir de 2027, com ferramentas integradas e com as coisas todas organizadas, vai fazer a diferença. E, mais uma vez, obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Quero também reforçar aqui o nosso agradecimento aos patrocinadores do TRC na Reforma, a Rumo Brasil, a Truckpag, a Raster, a FB Consult, a Prolog e a Transpocred. O apoio de cada um de vocês é fundamental para que o movimento permaneça vivo e cada vez maior. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte lá, nós estamos no Spotify e pode também seguir o TRC na Reforma dentro do Instagram e também estamos na web. O meu perfil é rafaelbrito.rbb e também siga as redes sociais da Rumo Brasil. Décio, muito obrigado. Quer deixar também suas redes sociais aí? Você também agora está produzindo bastante coisa, né? Muito menos que você, né? Mas primeiro eu quero agradecer o convite, né, mais uma vez, e te dar os parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que em qualquer setor o que muda a situação de qualquer um é a educação. Isso é a educação, né? Eu acho que as pessoas buscarem conhecimento, o podcast é uma forma de buscar conhecimento. Eu escuto muito podcast, né, dos teus parceiros aqui todos. E quero deixar minhas redes, tanto da NSTech, né? Então lá, NSTech, Atua Sistemas ou Décio Mazzucchi, aí você vai me achar nas redes sociais. A gente sempre vai estar falando, né? Porque uma das dificuldades, né, Rafael, não que a gente não queira falar com cada um dos clientes, é conseguir replicar isso de uma forma, levar conhecimento para mais pessoas de uma forma mais ágil, né? O quanto que a gente consegue levar se eu tiver que falar individualmente cada um, né? Então, a gente procura centralizar lá nas redes sociais o conhecimento que a gente tem um pouquinho aí ou vai buscar as outras soluções que faltam. Obrigado. Excelente, Décio. Muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Show de bola!